Do pior dia da pior queda da Bolsa de Valores até hoje, algumas ações de grandes empresas se valorizaram mais de 130%. E no vídeo de hoje, não sou eu, mas Leandro Martins. Olá, pessoal! Ai, que bonitinho. Um dos maiores analistas desse país. A gente vai contar pra você quais foram as 5 ações que mais se valorizaram e se tá na hora de você entrar nas ações ou não. E no final desse vídeo, Leandro Martins também vai contar pra gente qual dessas ações vale a pena investir agora? Se é que vale a pena investir em alguma, sendo que elas já recuperaram tanto. Ah, que festa da lista rica! Antes de começar o vídeo, eu preciso dizer que talvez você tenha um sentimento de arrependimento por não ter investido nessas ações lá atrás, de não ter pego essa valorização de 130%, de 140%. Mas não fica com esse sentimento, porque senão você vai fazer besteira. A ideia desse vídeo é te dar o panorama de quais são os mercados que podem ter uma retomada mais breve e que podem se valorizar mais cedo do que outros. A ideia não é te deixar com arrependimento, nada disso. O melhor momento para você investir é quando você entende por que você está fazendo isso e qual é o tipo de investimento que mais tem a ver com o seu perfil. Outras oportunidades virão e você só vai estar pronto ou pronta para elas se você se inscrever no canal e fizer um Netflix e entender o que significa investir no mundo de hoje. Depois desse grande recado, podemos ir para o vídeo. Olá, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos ao Me Poupe, canal mais rico do Brasil. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, já faz isso agora, não deixa pra depois que você vai esquecer. Eu sei que você vai esquecer. Você esqueceu até a água no fogo outro dia, que eu sei. Não que eu tenha feito isso. Começou a cheirar um queimado na casa inteira. Quase botei fogo na casa pra fazer café. Eita. Já deixa o seu like nesse vídeo, porque hoje eu, com a ajuda de Leandro Martins, cada um de seus habitats naturais, porque agora eu vivo na minha casa e não saio mais daqui. E Leandro Martins não sai mais do Modal Mais, porque afinal de contas é lá que ele vive. Leandro Martins tem hábitos estranhos, eu preciso revelar pra você. O Leandro Martins é um dos maiores analistas do Brasil. A carteira recomendada que ele criou no ano passado rendeu quase 94%. A carteira dele esse ano tá se recuperando, porque nem Leandro Martins podia adivinhar que ia ter um coronavírus. Mas os meus investimentos em ações, quem cuida é Leandro Martins. Eu ligo para o Leandro, tudo bem? Então, querido, você sabe aquela listinha que eu não gosto de ações, né? Agora, das que eu gosto, qual você acha que dá para colocar agora, assim? Ah, e se você ainda não tem uma corretora de valores, tá em dúvida, tá com medo, deixei o link do Modal Mais, que é a corretora de valores que abraçou o Leandro Martins. Leandro, vem cá, a gente sabe que você gosta de dar boas indicações, mas precisa de um lugar pra cuidar de você, porque senão você não vai se alimentar. Vem aqui que Modal Mais vai cuidar de você. Ele é bem cuidado. Não sei como está fazendo agora em tempos de coronavírus. Lê, antes de contar pra gente quais são as 5 ações, você tá se alimentando? Eu tenho me alimentado bem, sim, né? Acho que até dei uma leve engordadinha. Você tá meio magrinho. Se você acha que o Leandro Martins emagreceu desde o começo da pandemia, comenta aqui. Lê tá magrinho. Eu pedi pro Leandro o seguinte estudo. Pega o melhor dia do Ibovespa, lá no começo do ano, tava todo mundo feliz, né? E no pior dia do Ibovespa desse ano. Todas as empresas se desvalorizaram, né? Todas as ações perderam valor quando começou a crise do coronavírus. Mas o que eu queria saber é, quais foram as empresas que mais retomaram? E o que isso podia dizer pra gente? E aí o Leandro fez essa lista com algumas ressalvas. Ele usou como base o dia de maior pico do Ibovespa desse ano, que foi no dia 22 de janeiro, e o dia de maior queda do Ibovespa, que foi no dia 19 de março de 2020. E aí, a última análise que ele fez para saber qual foi a retomada dessas empresas foi no dia 20 de maio de 2020. Se você não acompanha nada de Bolsa de Valores, comenta aqui embaixo. Tô boiando, Nath. E vou fazer mais vídeos sobre isso aqui para você, mas já tem uma playlist chamada Natação! Atenção para a primeira ação. Esta ação, no dia 22 de janeiro, valia R$ 12,30. No dia 19 de março, ela já tinha se desvalorizado em 55% e passou a valer R$ 5,50. Mas
no dia 20 de maio, que quando foi a última medição que o Lê fez, ela já tinha recuperado 140%. E esta ação é... A ação é Marfrig. Mas tem alguma razão dessa ação ter tido essa recuperação de 140%? E tudo bem, ela caiu 55%, mas vamos lembrar que uma ação que cai 50% tem que se valorizar 100% para voltar ao patamar anterior. Nath, como assim? Se você tem R$10 e divide pela metade, ou seja, 50%, ele vai a R$5. Se você colocar 50% em cima de 5, ele não vai voltar para 10. 50% sobre 5 é 2,5. Ou seja, uma ação que desvaloriza 50 tem que se valorizar 100% para poder voltar ao patamar anterior. Por isso que quando uma empresa perde valor, o fôlego para ela crescer tem que ser muito maior. Depois dessa explicação maravilhosa sobre números que não mentem jamais, Lê, o que explica essa ação ter se valorizado 140%? E já inclusive está mais valorizada do que antes da crise. O que explica essa forte recuperação de Marfrig é que primeiro o seu setor de proteína, setor alimentício, frigoríficos, é um setor que a gente sabe que em crise ele é importante. Você vai escolher 2 vezes antes de comprar algum bem supérfluo, não é o bem de primeira necessidade. Agora, ao pensar em alimento, aí muda de história e eu acredito que é um dos motivos que está subindo. A gente também teve um movimento de forte alta do dólar, que favorece as empresas exportadoras. E a gente percebe que essas empresas como a Marfrig, que é bem representada lá fora, ela teve sim boa movimentação em decorrência também com a apreciação do dólar e consequente depreciação do nosso real. Anota aí a próxima ação que super se valorizou, mas ainda não voltou ao patamar anterior. Valia R$ 15,18 no dia 22 de janeiro. Ela perdeu 61% de valor no pior dia e hoje está valendo R$ 13,45, depois de ter se valorizado 131%. Ou seja, ela perdeu 61% de valor, recuperou 131% e ainda não conseguiu voltar ao patamar anterior. Que ação é essa, Lê? A ação é Minerva, código BIF3. E como é frigorífico, é o mesmo raciocínio que a gente usa, então. Exatamente. Tudo que eu falei sobre Marfrig cabe muito bem em Minerva, BIF3. No Brasil a gente tem 3 importantes frigoríficos que são muito bem representados, que são Marfrig, Minerva, BIF3 e JBS. E dessas 3 a gente percebeu forte retomada de Marfrig e Minerva. A terceira ação que mais se valorizou desde o pior dia de 2020 valia R$ 57,10 no dia 22 de janeiro desse ano. Passou a valer R$ 25,00 porque ela perdeu 56% de valor. Só que aí ela recuperou 130%. E hoje, né, no dia que a gente está fazendo esse vídeo que o Lê fez o estudo, tá valendo R$ 57,55 e já vale mais do que antes da crise. Que ação é essa, Leandro Martins? A ação é Magazine Luiza, código MGLU3, que ele é bem conhecida por ser forte. Ai, Leandro, meu, tem que gritar, né? Toda vez eu vou te bater com a margarete imaginária. Editor, por favor, dá uma margaretada no Leandro pra mim. Obrigado. Que ele é bem conhecida por ser forte no comércio eletrônico. E com a quarentena, com as pessoas não podendo sair, lojas, comércios sendo fechados, shopping center também e ainda sem data para a retomada e sua reabertura, principalmente em São Paulo, a gente vê com grande dificuldade as empresas varejistas que não sabem ainda vender bem no comércio eletrônico. Diferentemente de Magazine Luiza, que é uma das pioneiras, já está muito bem nesse segmento. Então ela foi favorecida e os investidores correram para as varejistas que sabem, têm o know-how, têm a expertise do comércio eletrônico. A quarta ação que mais se valorizou, nossa senhora, valia R$ 36,60,
passou a valer R$ 11,50 no dia 19 de março, e aí ela se recuperou 130% e hoje vale R$ 26,45, mas não conseguiu se recuperar a ponto de bater o que ela valia antes. Que ação é essa, Lê? A ação é Braskem, BRKM5. E qual que é a explicação para uma petroquímica ter se valorizado, né, ter voltado 130%? O que aconteceu com o petróleo? Caiu muito forte o preço do petróleo, por quê? Primeiro, o mundo viu o corona começar na China, então teria uma queda de demanda, né, de commodities e outros produtos, e aí começou a cair o petróleo. Aí chegou uma guerra de preços dos sauditas com os russos, que são os maiores produtores de petróleo do mundo. Eles têm a OPEP+, né, com a inclusão da Rússia, e na OPEP+, quando eles percebem queda de preço de petróleo no mercado, eles cortam a produção para o preço se manter ou até melhorar e subir um pouco. Só que numa dessas reuniões eles decidiram que não ia ter acordo. Em vez de cortar a produção, os sauditas queriam até elevar a produção. E com isso, o petróleo derreteu, o petróleo ficou muito barato. E a queda do petróleo favorece quem? Petroquímica. Por quê? Porque a matéria-prima para fazer plástico e insumos químicos é o petróleo. Se você tem uma produção de algo e que a sua matéria-prima começa a cair de preço, para a empresa é ótimo. E com isso, a Braskem, que caiu muito forte naquelas vendas generalizadas dos gestores e grandes players por causa do corona, quando ele começou a se expandir e os países entrarem em quarentena, foi uma das empresas que mais teve recuperação. E tanto o Braskem quanto as outras, a gente conseguiu acompanhar muito bem graficamente tais movimentos. E Braskem, ela explodia, descansava lateralmente, voltava a romper patamares importantes. Então Braskem, em virtude, na minha opinião, do petróleo, que é a sua matéria-prima, teve aí uma ótima retomada. Essa última ação valia R$ 15,03 no dia 22 de janeiro. E ela passou a valer R$ 4,11, uma desvalorização de quase 73%. E aí ela retomou 124%. Hoje está valendo R$ 9,21 e está bem longe de voltar ao patamar anterior. Que ação é essa, Lê? A ação é Via Varejo, código VVAR3, que é uma junção das Casas Bahia com Ponto Frio. Foi feio o negócio, hein? Na mesma linha de raciocínio de Magazine Luiza, é uma empresa já com know-how, com prática, que sabe se colocar no segmento online de comércio pela internet. Essas 5 ações que já se recuperaram bastante, ainda vale a pena colocar o dinheiro nelas? Lembrando, se você já tem uma reserva de emergência, que está num lugar conservador, com liquidez diária, onde você consegue tirar esse dinheiro a qualquer momento, de preferência um CDB com liquidez, que pague 100% do CDI, aquela coisa toda que você já sabe que a Nath fala, alguma dessas ações vale a pena, Lê? Não, Leandro, não fale ainda. O Leandro só vai falar se você se inscrever nesse canal e deixar o seu joinha, que deu um trabalho da pro editor. Deu ou não deu, editor, fazer esse vídeo? Nath, dessas 5 ações, se fosse escolher alguma para investir daqui para frente, em vez de uma eu falaria 2. São 2 empresas que elas costumam subir bastante, em alguns momentos perde até alguma correção, mas logo elas voltam. Então, para médio e longo prazo, na minha opinião, são 2 boas possibilidades: Magazine Luiza e Via Varejo. Agora, Lê, uma última pergunta. Quem por acaso pegou a ação dessas empresas nesse dia de maior desvalorização, se a pessoa colocou R$100, isso quer dizer que hoje, na ação que valorizou 140%, essa pessoa tem R$240? Pergunta burra, né, que eu fiz? Claro! Por isso que o mais importante quando a gente fala em ações é a gente manter a constância dos nossos investimentos. Ninguém sabia que aquele era o pior dia e que depois não ia piorar mais. Mas quem tem a constância de investimentos e aproveita os momentos de baixa para comprar e os momentos de alta para vender, ou quem sabe até segurar, como é o meu caso da maioria das ações que eu tenho essas ações lá pro longo prazo, porque eu não tenho objetivos de curto prazo com essas ações. Mas alguns investidores têm outra estratégia, que é pegar a ação na baixa e vender quando ela estiver mais alta. Qual
vai ser a sua estratégia? Antes de começar a investir, eu quero saber. Comenta aqui embaixo. Compartilha esse vídeo com todo mundo que quer entender mais sobre esse mundo de ações, porque quanto antes você, sua família, seus amigos começarem a investir com segurança, com pessoas que sabem o que estão dizendo, antes você vai fazer o seu dinheiro trabalhar para você. Obrigada, Leandro Martins. Beijo para você, até o próximo Me Poupe. Tchau.